20 músicas disponíveis com a letra no telão. Tem promoção pra você. Das 8 às 9 da noite, chopp no descartável 200ml a R$ 1,99. Quer dose tripla de chopp? A gente tem também. Só R$ 12,99. O Land Space fica na Rua Nena, número 12, atrás do 24º Batalhão em Queimados. Land Space. A gente se encontra aqui. Pronto Imagem, tudo em ultrassonografia com mais de 15 anos no mercado, com profissionais especializados em diagnóstico em geral, obstetrícia e de articulações, exames, ultrassonografia em geral, obstetrícia e de articulações, Doppler, obstétrico, arterial, punções e biópsias. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 16 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Responsáveis, Dr. Cláudio e Dr. Ronald, local, Rua Esperança, número 8, no centro de Queimados, ao lado do antigo Detran. Consultas e marcações pelos telefones 2665-9405 ou 98954-0189. Pronto e Imagem. Chalvan Gráfica, há 40 anos produzindo boa impressão, especializada em impressos a laser, impressão em todos os formatos, banners, lonas, crachás, prospectos, folders, timbrados, além de outros serviços gráficos, da arte à impressão. Chalvan Gráfica, venha nos conhecer. Avenida Baronesa de Mesquita 162, em frente ao viaduto de Mesquita. Telefones 27960001 e 27960306. Pensou em qualidade? A solução é Chalvan Gráfica. Rádio Novos Rumos FM, uma rádio a serviço da luta popular e pela democratização da comunicação. Venha, participe, esta luta é de todos e de todas. Eita, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como eu costumo, não bota a mão no ouvido não. Não bota a mão no ouvido. Porque toda hora ela fala que eu tô falando alto demais, já era pra ter acostumado. Eu perguntei, tem certeza que eu fico aqui do teu lado? Então, por isso que é pra tu não assustar. Então, como eu costumo dizer, terçou que rima com queimou, maçaricou, porque o sol lá fora tá sinistro. Tá um sol pra cada Mas um. ninguém pode reclamar que o sol não está brilhando. Exatamente. Está brilhando para todos. Boa tarde, seu Márcio Nunes, nosso guru ou o oráculo. Boa tarde. Você tem que acabar com esse negócio de guru, hein, cara? Pelo amor de Deus. Muito boa tarde. Estou aqui numa expectativa ótima para ouvir aqui a convidada. Tem cheio de coisas para dizer. Eu já falei, ela sabe de A a Z, então vocês podem perguntar à vontade. Deixa com a gente. Leandra, nossa life coach. Boa tarde, meu querido. Pensei duas vezes em ficar aqui pertinho de você, mas vamos lá, né? Começamos, agora vamos até o final, né? É Sem isso aí. chutar, tá? Por favor. Eu não sou Nunes, não gosto de chutar os outros. Feliz demais por receber aqui nossa querida convidada, pessoa ilustríssima. A gente bateu um papo vindo de lá pra cá. O Nunes tem razão, ela sabe muito, então vamos sabatinar ali. Meu Deus. Então, já que você já sabe os caminhos aí, tu já sabe que tu pode largar o prego na despedida aí, né? Vamos lá. Ana Nunes, conosco, convosco, tamo juntos. Olá, Charles. Olá, Márcio, Leandra. Um prazer em conhecer a Alice. Assim, amor à primeira vista, Alice. Amei já te conhecer e eu acredito que nós vamos ter uma tarde maravilhosa. Ai, Venham conosco. Conosco, vambora. E temos uma boa tarde também para nossa Alice, né? Alice, eu já começo já assim, ó. Eu não quero agora saber da Alice profissional. Eu quero saber quem é a
Alice. Gente, eu já tô com medo do Charles. Isso é porque você não sabe o que ele foi diagnosticado. Meu Deus, não quero saber, eu não quero nem saber. Ai, uma boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz com cada rostinho lindo que eu tô vendo aqui. Falei para as meninas quando eu cheguei que eu me senti muito empoderada, né? E eu gosto desse espaço de pertencimento nosso, né? Na nossa comunidade. A gente se fortalece quando a gente está no mesmo grupo, no mesmo time, falando a mesma língua. Então, eu já fiquei feliz, né? Que aí a gente já se sente em casa. E a Alice é mãe, a Alice é filha, a Alice é empreendedora, a Alice é mentora, a Alice é educadora, a Alice é um pouco ativista, ainda não, mas estou caminhando. Então, a Alice é múltiplas habilidades. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher de múltiplos talentos. E eu levei um tempinho para potencializar esses meus múltiplos talentos, porque eles nascem conosco, né? Mas a gente ativa 1, 2, deixa alguns guardadinhos ou não sabe como colocá-los os demais para fora, mas aí o tempo e as circunstâncias vai te empurrando, vamos embora, ativa aqui, se movimenta ali. E aí a gente vai se descobrindo, né? A gente vai se desconstruindo. E hoje estou aqui. Show de bola. E é um prazer, né, recebê-la. Agora eu quero saber um pouquinho quem é a Alice profissional, né? Então, eu hoje atuo como mentora, né, educadora, sou formada em pedagogia desde 2011. Atuei na educação durante algum tempo. Tá muito alto? Não? Atuei na educação durante algum tempo. Só que eu não gostava muito dessa coisa de sala de aula, né, fechada. Eu sempre gostei muito daquele corpo a corpo, daquela parte atuante com coordenação, supervisão. Então, atuei durante algum tempo na FATEC. Trabalhei durante 8, 9 anos na FATEC. Saí da FATEC naquela crise que teve do Estado, né? E ali eu já me movimentava com o perfil empreendedor, porque eu sempre levava alguma coisa para vender para os colegas de trabalho. E ali alguma coisa já estava sendo ativada, né? Então, quando eu saí da educação, eu fui para a minha loja, porque eu já conciliava um estabelecimento meu com o meu trabalho CLT, só que eu nunca me desvinculei totalmente, né? Porque o CLT, ele acaba te prendendo no sentido de insegurança, de você não conseguir ser capaz de, às vezes, consolidar o seu negócio e fortalecer ele no sentido de você viver dele, que, na verdade, seu empreendimento é seu sonho. Acaba sendo seu desejo não só um recurso de acrescentar renda, mas, na verdade, é uma iniciativa que parte de algum sonho dentro de você ou de alguma realização. E ali eu já empreendia, porém não no meu perfil, né, no meu segmento. Eu comecei vendendo bolsas, como eu falei com a Leandra mais cedo. E vendia roupas com uma amiga minha, que é minha comadre na época. Ela que ativou um pouco isso em mim. E ali a gente viajava muito, né? Vamos para São Paulo, vamos, aquela coisa que todo empreendedor faz logo assim que abre loja, né? Vamos para São Paulo comprar mercadoria. Procurar as fontes, né? Isso aí, aquela coisa de andar a madrugada toda, aquela Brás. Coisa de sacoleira, né? Isso aí, bem sacoleira. Brás, 25, aquela coisa de passar a madrugada toda andando e ficar desacordado. E eu falei, eu gostei disso, eu gostei desse negócio, eu gostei dessa correria. Esse movimento. Eu falei, Viviane, eu não quero mais isso, que doideira é essa? Mas aquilo, sabe, deu o desejo. E eu fui a segunda, fui a terceira. Só que eu ainda não estava realizada, porque eu nunca gostei de vender roupa. Eu não gostava de trabalhar com roupas, porque aquilo era desgastante para mim, porque as pessoas queriam novidade toda semana. Eu falei, eu preciso me encontrar. Eu preciso identificar onde está a minha área de prazer, de realização. E eu sempre gostei muito de calçados. E calçado é uma coisa que você consegue agrupar com várias roupas diferentes. O calçado você consegue jogar ele hoje, amanhã e diversificar em várias roupas e fazer ali várias jogadas. Eu falei, é isso. Eu sempre gostei de calçado, então eu comecei a revender calçados. E fui atrás de fontes, de fornecedores, comecei revendendo. E eu pesquisava, porque eu gostava daquilo. Então, eu fui fazendo várias parcerias, como eu até falo, né? A importância de você ter vários fornecedores. Porque aí você precisa diversificar, você precisa ter outras possibilidades, tá atento às novidades, tá atento à modinha, a tudo que vem como novidade, para você sair sempre na frente. E aí, revendendo, teve uma hora que eu falei, eu também não quero mais revender. É sempre aquela chavinha de sobe mais um nível, sobe mais um nível. E é assim que a gente tem que ir fazendo, né? E aí eu falei, não, eu quero produzir meus próprios calçados. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso me conectar com um espaço onde eu consiga fazer isso. E me movimentando, sempre com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Não adianta que, por mais que o sonho e o desejo seja seu, eu preciso de que alguém me conduza a um espaço, me conecte a alguém, ou me apresente a alguém, me coloque num lugar onde vai agregar o meu desejo, a minha vontade com a minha precisão.
E uma pessoa me conectou num espaço onde ela comprava sapatilhas. E eu falei, eu não quero revender sapatilhas, eu quero produzir os calçados que eu compro lá para São Paulo. Eu falei, não quero mais viajar para São Paulo, é cansativo, é desgastante, é perigoso. Já fiquei várias vezes assim presa naquele trajetória, né? Eu falei, não quero mais ver isso não. Eu quero parar com isso porque eu quero me estabelecer aqui. E aí eu conheci um rapaz que ele se tornou meu amigo, porque eu chegava nas fábricas para produzir calçados, eles sempre me diminuíam, né? Aquela coisa de você consumir pouco, então eles não te dão crédito. Então eles estão acostumados a fabricar para lojas grandes, né? Para altas fábricas, e você que chega com um pouquinho, não, eu quero só uma grade, eu quero produzir 2, 3... É assim que a gente fala com calçados. Grade é a numeração total, né? Que vai do 34 até o 39. Então essa é assim que a gente fala a nomenclatura com calçados. E ninguém queria produzir para mim. As fábricas que eu já conhecia de referência, porque produziam em maiores quantidades. E eles sempre me desmereciam. E aí um rapaz dentro da fábrica falou assim, olha, eu tenho uma pessoa para te apresentar e você vai trabalhar com ele, que ele pode te ajudar. Ele precisa de pessoas para levar trabalho para ele, e você está precisando também de alguém. E ali a gente fez um primeiro contato. Ele era artesão, ele tinha várias ideias assim de criação, e eu tinha a ideia do que eu queria. Não, eu quero assim. Não, vamos fazer assim, que é assim que está se usando agora. E aí a gente uniu a minha idealização, o meu desejo com o trabalho dele. Ele virou meu artesão. E assim eu comecei a produzir meus próprios calçados. Então aquelas outras fábricas que não queriam pegar o meu trabalho, chegou um tempo que elas ligavam para mim, Alice, você não vai precisar de calçado esse ano, não? Quando várias vezes eu chegava final de ano, que final de ano é o período de maior pico de vendas, então, no período da pandemia, foi um período muito difícil para todo mundo, né? Então, a gente a minha loja era comunitária, dentro da minha comunidade, a gente não para. E, querendo ou não, o período da pandemia foi o período que eu mais trabalhei. Foi o período que as pessoas mais consumiram. Acho que foi a questão assim das pessoas ficarem viabilizadas de poder sair de casa. Sim. Por conta do lockdown, né? No poder, era uma novidade, era algo novo que estava acontecendo para a gente. Então, as pessoas estavam em casa ansiosas, com dinheiro, porque começou aquela saída do governo, aquela liberação financeira, e as pessoas estavam sem ter o que fazer, as pessoas queriam consumir. E eu falei, eu preciso aproveitar isso. Eu tenho o desejo, elas têm o desejo, eu tenho o que ofertar. E foi o período que eu mais trabalhei, que eu mais vendi. Então, e chegou logo depois da pandemia, essas fábricas que não queriam meu trabalho, elas começaram a me procurar. Porque o empreendedor pequeno, ele nunca para. Por mais que ele dá uma pausa, ou ele recomeça, ele tem clientes certos. Então, por mais que ele não fabrique em alta quantidade, ele está sempre produzindo. Ele está sempre ali. Então, quem te mantém é quem sempre está ali com você consumindo, seja em pouco ou seja na menor quantidade, mas ele que vai te manter, porque no período que os grandes quebraram, quem ficou foi os pequenos. Uhum. Então, os pequenos se mantiveram ali com os clientes de sempre, com os clientes de maior consumo, porque o cliente ele é consumidor. Então, tem vários perfis de clientes, né? Então, a gente tem que estar atenta também até isso. Então, aquelas minhas clientes que eu já sabia que eram consumistas, que eu falava, e as minhas consumistas, cadê? Aquelas que compram sempre, às vezes até sem precisar, mas elas gostam de consumir, foram elas que também me mantiveram ali naquele período. E ali, eu mantive a minha loja e fui levando os meus níveis de espaço, né? Eu já tive, acho que umas 5 lojas, de começar e recomeçar. Tô falando muito, gente? Não. Tá. Pensei que eu tava falando muito. Tô olhando aqui. Aproveitando aqui essa deixa, né? Dei uma olhada assim pro mundo. Você fiquei até com medo. Não foi nem eu que assustei, viu? Ela tá assustada contigo. Não, pensei que ela tinha apontado. Eu falei, acho que eu tô falando muito. Você fez também o teste, Charles, que você fez? De repente ela também é, né? Não, eu acho que ela é esquizoide. Não, acho que não. Vamos mudar aqui, gente. Depois a gente Eu sou atenta. Aproveitando essa pausa aqui, né, que a Alice estava falando, fiquei cansada pelo rolê dela, muita coisa, né? Sim. Mas o nosso quadro aqui do podcast é exatamente para isso, para liberar para os ouvintes ferramentas que eles possam usar dentro dos seus empreendimentos, dentro do seu negócio, na sua vida. A Alice, aí na correria dela, ela falou muitas coisas que ela usou. Uma delas é a questão do autoconhecimento. Porque lá no começo você disse que você começou como pedagoga, né? E não se via realizada dentro dessa profissão. Por isso você foi buscar outros caminhos. E a importância da gente saber quem a gente é. Porque você poderia hoje estar infeliz, né? Trabalhando pela segurança, porque você era CLT,
trabalhando pela segurança, né? Aquela falsa segurança, né? Do salário lá todo mês. E hoje a gente nota, a gente vê o brilho nos seus olhos quando você fala do seu empreendimento. Você alavancou, você se jogou para fazer isso que você fez. Isso é bem legal, a gente poder entregar essa ferramenta, o autoconhecimento. Com certeza. Uma coisa também que é muito interessante é a questão do network, né? Sim. Ela falou que tem momentos que não tem jeito. Você tem que vai se unindo a pessoas que vão te jogar mais para cima, para um nível superior. Não adianta você ficar, às vezes, só naquele mesmo estágio e consolidado com aquele infeliz, como ela falou, que eu não sentia prazer naquilo, apesar de estar dando certo, mas ela queria algo a mais. E aí você tem que se unir com pessoas que vão te colocar nesse patamar mais acima. Isso é importantíssimo. E o que eu vejo é... A zona de conforto não te pertence, né? Você é uma inquieta, né? Na natureza. A zona de conforto leva ninguém a lugar nenhum, só leva à estagnação. Porque se você está confortável, você não está crescendo. E crescer não é aparecer. Crescer é você se desenvolver, é você se autopromover dentro de você. Então, eu aprendi muito isso, que a zona de conforto é para a tua melhor performance. É para potencializar você mesmo dentro daquilo que você tem. Eu falo muito sobre autoconhecimento nas minhas redes sociais hoje. Eu percebi a influência que a gente exerce sobre o outro. Então, essa semana eu tenho uma palestra para falar justamente sobre isso, sobre empreendedorismo, e que eu vou falar voltada para essa parte de autoconhecimento. Não tem como você começar algo novo ou você iniciar ou desenvolver um projeto se você não se conhecer. Se você não saber quem você é, o que de fato motiva você, que o que vai manter o seu negócio aberto, ativo, ou dar continuidade a ele, é a motivação da realização que você tem, o sonho que você empregou naquilo. Porque quando estiver ruim, ou quando quebrar a primeira ou a segunda, o que vai fazer você recomeçar é o prazer que você tem naquilo. É o que você gosta de fazer. O sucesso que a gente busca, a realização que a gente acha que a gente precisa alcançar do nosso negócio, não está na monetização. Está na realização do ato, do prazer. E a realização está voltada dentro da sua área de conhecimento e naquilo que você sabe fazer. Então, às vezes, você quer fazer igual a colega faz, igual o vizinho faz. E eu me via muito isso, né? As pessoas falavam muito isso para mim. Não, vou começar a vender sandália, porque eu tô vendo a Alice vendendo sandália. A Alice está de moto, e a Alice está fazendo isso, a Alice está fazendo aquilo. Então, tá dando certo para ela, eu vou vender também. Mas aí ninguém sabe as dificuldades, né? E as metas que eu estabeleço para mim, as renúncias que eu faço. Muitas das vezes o meu 13º era investimento em calçados. Muitas das vezes o meu pagamento ia todo para material. Então, assim, aí abdicar de muitas coisas para você ter outra. Então, o que é realização para mim, às vezes não é a mesma da sua. A minha motivação não é a sua. Eu não gostava de trabalhar com roupas, mas eu me sentia alegria, eu sentia prazer em vender calçados. Quando a minha primeira rasteirinha simplesinha saiu, aquilo foi uma alegria. Era um material super inferior, não era um material de muita qualidade, porque naquele primeiro momento o recurso que eu tinha para produção era aquele material, mas foi uma alegria para mim, foi uma conquista. E as pessoas consumiam. Então, assim, pode falar. Deixa eu te perguntar, nessa transição, né, de você sair da CLT e construir essa carreira que você está construindo como empreendedora, você atravessa uma ponte. E aí a gente passa por vários obstáculos. Qual foi o seu maior obstáculo? Foi o que os outros falou? Foi a questão do medo de prover a própria renda? Foi a insegurança da mulher preta assumir a direção da própria vida? Qual foi o seu maior obstáculo? Então, essa questão da transição do CLT para a empreendedora do seu próprio negócio e fortalecer ele é o medo de muitos. Sim. É o medo da maioria das pessoas que querem empreender e não sabem como fazer isso. Então, essa questão, para mim, era uma questão de insegurança, é uma questão de rompimento. E eu falo muito isso nos meus workshops, nas minhas oficinas hoje. Que hoje eu fui sendo conduzida também para outro lado, nesse sentido, de fortalecer pessoas que precisam entender como fazer isso. E no meu caso foi o medo, era a insegurança. Então são rompimentos de crenças e hábitos que estão construídos inconscientes, ou até consciente mesmo dentro da gente, a gente precisa romper. E eu precisei romper com esse medo. Eu passei por alguns processos de rompimento, de ressignificação e reprogramação mental, porque a nossa mente precisa estar ativada. Sim. Então, se a nossa mente, se você não construir uma mentalidade empreendedora, você desiste no primeiro caminho. Então, assim, essa questão do fortalecimento da mulher negra, isso para mim nunca foi um problema. Eu sempre tive muita ousadia. Então, eu sempre cheguei nos lugares com o meu pé
na porta. Mesmo que você não gostasse do meu pé, se você empurrasse, eu ia forçar o meu pai a entrar com um sorriso no rosto e eu não permitia que ninguém me colocasse numa condição da qual eu não me permitisse. Então, isso para mim não foi o problema. A questão mesmo foi o rompimento do medo, porque a insegurança... Tem uma frase que eu gosto muito de dividir, já até dividi ela na minha rede social, que o erro, ele não te paralisa. Porque com o erro você vai aprender. Mas o medo, sim. O medo, ele tem o poder de te paralisar. Porque se você sentir medo de não dar certo, se você não sentir apoiado por alguém, ou se você achar que você não merece aquilo, você não vai. Você trava, você bloqueia. E aí você vai procrastinando, e você vai adiando, e aí você entra no sentido de sabotagem. E aí você cria o sabotador. Que aí é onde a gente não consegue dar um passo de ousadia dentro da sua própria construção. Porque a sua mente está dizendo para você que você não vai conseguir. A sua mente está dizendo para você que você não é capaz. A sua mente está dizendo para você que se você for sozinha, você não consegue. E a maioria das pessoas empreendedoras, elas estão sempre esperando o apoio dos seus familiares. Ou do seu marido, ou da sua irmã, ou da sua mãe. E normalmente ele não vem. Eu quero já deixar aqui bem claro que ele não vem. O sonho é seu. Sim. Ele foi gerado em você e quem tem que fortalecer ele é você. Até porque muitas das vezes as pessoas não têm a visão que você tem. Exatamente. Esse é o grande problema. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas frustradas, por quê? Porque não iniciam um negócio porque fulano falou que não ia dar certo, ciclano falou que não ia dar certo, principalmente dentro de casa, na família. Mas por quê? Porque eles não têm a visão de crescimento, de negócio que você já está vendo lá na frente. Exato. E aí eles passam a não te apoiar. E aí eles colocam em você o desânimo. Mas aí você precisa estar com a mente fortalecida, acreditando no seu negócio. Eu costumo dizer que a fé é uma das principais características do empreendedor. Sim. É uma das principais características do perfil empreendedor. Não é só você ser resiliente, não é só você ser forte, não é só você ter autoconfiança. A fé é o princípio de tudo. Se você não tiver fé que vai dar certo, que vai acontecer... Não adianta. Não adianta eu falar para você que vai dar certo, porque dentro de você, se você não está acreditando no seu próprio negócio... E tem uma outra ferramenta muito importante nisso, que é a disciplina. Porque a gente fala muito disso, que muitas vezes o cara, ele tem essa fé, ele tem essa certeza que vai dar certo, mas ele é indisciplinado. E aí não adianta, se ele não tem constância, também não vai para frente. Exatamente. Alice, você falou muitas coisas sobre autoconhecimento. Muitas, né? Tudo que você falou foi de forma assim, fortalecendo muito essa questão de autoconhecimento. Você falou sobre se conhecer, você falou sobre medo, você falou sobre crença, você falou sobre sabotadores. E o que a gente vê muito, Leandra e eu, a gente trabalha muito com essa questão de autoconhecimento. E a gente até em podcast, uma vez, sendo entrevistada, nós ouvimos a seguinte frase: o autoconhecimento é modinha. Lembra, Leandra? Uma profissional falou isso pra gente. E a gente foi obrigada, de uma certa forma, a esclarecer, trazer clareza. Exato. Que o autoconhecimento não é modinha. Até mesmo porque, dentro de tudo que você falou, quando você estabelece meta, está fazendo parte do autoconhecimento. Você saber o que você quer, você saber o que você precisa alcançar e, a partir daí, como você vai fazer para alcançar. Então, dá um recado aí para a galera sobre a questão de fortalecer o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento nada mais é do que uma autoavaliação, né? Muitas das vezes você precisa de alguém que te conduza a fazer isso, que nem todo mundo é capaz ou se sente fortalecido no sentido de fazer isso. Então, existe terapia, existe psicólogos, existe orientadores, conselheiros, mentores que te levam a esse caminho dessa construção do autoconhecimento. Ou você tem o poder de se autoavaliar. Você precisa ter o conhecimento de saber quem é a Leandra, quem é o Charles, quem é a Alice. Eu tenho 3 perguntas que eu coloco sempre na minha oficina, assim, numa questão de avaliação. Tem várias outras, mas eu vou deixar só uma deixinha aqui. Eu pergunto assim: o que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? E o que você tem como talento? E aí eu vou fazendo uma construção de um perfil, um mapeamento, que a gente fala, né? De ID. Das suas características, do que você gosta, porque é totalmente diferente do que você sabe fazer. Exato. Porque não necessariamente o que você sabe fazer, você tem prazer em fazer. E o que nasceu como você, como talento. Então, aí a gente desmancha algumas coisas. Então, na questão do autoconhecimento, é o sentido de você se autoavaliar. Você conhecer o que você sabe fazer, o que você tem prazer e o que você vai empregar desejo na hora de você realizar. Porque não adianta você saber fazer e você não empregar
vontade, não empregar empenho, fazer de qualquer forma, Sim. você não vai se sentir realizado. E a questão que o Charles falou sobre a disciplina, ela é para isso, para você se manter ativo. A disciplina, ela te faz refém de bons hábitos. Por mais que você não queira, você precisa entender que você precisa ser constante. Eu já trabalhei com desenvolvimento humano, né, com jovens treinando, e eu costumava falar isso para eles: olha, a persistência gera consistência. Se você não persistir, você não vai conseguir ser estável, você não vai conseguir ser consistente no que você está empregando ali, o que você está ofertando. Eu trabalhava numa operação de telemarketing, eu era supervisor e prestava treinamento para eles, e eu falava a importância da consistência, deles precisarem estar ativos todo dia, em contato com o cliente todo dia, entender qual é a necessidade do cliente, e aquilo ser uma disciplina. Então, hoje, nas minhas redes sociais, quando eu apareço treinando todo dia, eu não estou ali fortalecendo só o meu corpo físico, não. Eu estou fortalecendo a minha mente, eu estou fortalecendo as minhas metas, os meus desejos, porque eu estou condicionando a Alice a fazer aquilo que eu preciso fazer, mesmo quando eu não quero. Mas eu preciso fazer, porque eu preciso cuidar da minha mente, preciso cuidar do meu corpo. E aí a disciplina vai te condicionando. E não é diferente no nosso trabalho, na nossa vida. Vai ter dias que o teu negócio vai estar quebrado, vai estar fraco, não vai ter movimento, e você precisa estar lá todo dia. Exatamente. Então, a persistência precisa ser ativa, precisa estar constante, senão você vai desistir do seu negócio no primeiro ano que não deu certo, ou no segundo que não deu certo. Então, os erros é construção dos acertos. Então, você precisa entender que a disciplina é para isso, para te dar um caminho de assertividade. Eliminar os erros, pegar as vantagens, pegar a assertividade e transformar aquilo para fortalecer, né, o seu próprio negócio. Você lembra algum erro clássico que você tenha cometido nessa jornada, que foi de grande aprendizado? Então, eu tinha um erro que eu não tinha uma comunicação direta com o meu público. Eu não aparecia. Eu não botava o meu rosto para as pessoas consumirem, porque as pessoas, primeiro, elas compram você. Exatamente. Elas não compram o seu produto se elas não conhecerem você. Elas querem comprar primeiro você para depois comprar a sua ideia. Então, o primeiro a vestir a camisa do seu negócio precisa ser você. Então, se hoje você trabalha com maquiagem, a sua melhor referência é o seu rosto. Eu quero ver você lindamente maquiada. Porque se eu não ver você lindamente maquiada, eu não vou querer comprar um pacote de maquiagem com você, porque eu não estou vendo isso em você. Sim. Então, se hoje eu trabalho com calçados, as pessoas querem me ver calçadas. E aí eu comecei a observar que as pessoas falavam assim: eu quero aquele tênis que tu estava semana passada. Tu postou uma foto outro dia que tu estava com uma sandália assim, as pessoas detalhavam como era a minha sandália. E eu percebi que as pessoas estavam me observando. Eu falei: opa, então eu preciso aparecer, eu preciso estar constante ali para as pessoas as pessoas estão comprando a Alice. Então, para as pessoas comprarem o meu negócio, eu preciso aparecer. E aí eu aprendi isso num curso de empreendedorismo, porque eu achei que eu tinha todas as ferramentas, que eu já sabia de tudo, porque eu empreendi há muito tempo, e eu achei que eu não precisava aprender com quem não empreende. E ali eu aprendi outras ferramentas de comunicação, de mídias sociais, porque eu precisava me comunicar. E essa comunicação traria a resposta do meu público do que elas queriam. Então, um dia eu fiz assim: vamos calce-se comigo. E as pessoas começaram a acompanhar. E ficavam ativas ali nos meus stories. Olha, essa sandália você pode botar com a roupa tal. Fazendo várias junções de várias possibilidades. E ali eu percebi o retorno. Então, esse é um dos erros que eu cometi no meu começo. Eu não me comunicava nas mídias sociais da forma correta com o meu público, né? Quando eu vendia os meus calçados na loja. Uma coisa interessante, agora vamos tocar no assunto agora de gestão. Porque a gente já percebeu que o estilo dela é aquela pessoa que idealiza e vai e executa. Mas sozinho a gente sabe que é um tanto quanto complicado. Você tem uma equipe, você tem pessoas que tratam de outros assuntos, ou é você e você? Então, gente, o empreendedor, principalmente o iniciante, ele é o faz tudo, ele é o entregador, ele é o planejador, ele é o gestor. Então, até você chegar a um perfil de colaboradores, você precisa percorrer uma longa estrada. Porque o primeiro ano do seu negócio é um ano somente de investimento. Não é um ano de retorno.
Então, se você está pensando em começar a empreender e achar que naquele primeiro ano tu vai ter um recurso legal para você... Não, o primeiro ano é um ano de você fazer os acertos que o teu estabelecimento precisa. Então, você vai precisar, sim, ser o seu entregador, você vai precisar ser o seu mídia digital, você vai precisar ser quem constrói as caixas para entrega, você vai precisar ser seu faz-tudo, a verdade é essa. E eu era assim, eu era sozinha, não tinha ninguém. Final do ano eu contava com algumas pessoas que me ajudavam, minha mãe sempre ficava comigo, botava até minha filha para me ajudar, minha filha era novinha, e eu falei, não, você tem que aprender, e eu não tinha. E chegou uma época que eu precisei ter parceiras de pessoas, porque eu precisava buscar mercadoria, eu precisava fazer os pedidos da mercadoria, eu precisava pesquisar material do que eu queria produzir, e a loja precisava estar aberta. E muitas das vezes eu não tinha quem me ajudasse nesse sentido. Então, em alguns momentos eu precisei ter colaboradores, sim, pessoas que me ajudavam, amigas ou primas, mas nunca de fato tive pessoas, colaboradores que ficassem diretamente comigo. Até porque a gente vive nesse pico de altos e baixos, né? O empreendedor ele trabalha com picos, né? Por exemplo, a gente está chegando agora em dezembro. Então, esse é o período de maior índice de vendas. Então, esse período é o período que a gente chama colaboradores. Olha, eu preciso de alguém para trabalhar comigo nesse período final do ano, porque é o período que vai ter mais saída. Então, são períodos como esse que você precisa... Se durante o percorrer do ano você consegue elaborar, se consolidar sozinho, legal, mas é sempre bom você ter pessoas que possam te amparar nesse momento. Então, nas oficinas eu sempre falo que a gente tem que estar atento a isso. Quais são os períodos de mais saída de venda? Dia dos Namorados, final de ano, Natal, Dia das Mães, Dia das Mães e alguns feriados, nem todos. Dia dos Pais nem tem, porque pai não é igual mãe. Me desculpe aos pais aqui, mas Sim. Pai não tem a mesma... Gente, realmente, não tem a mesma saída. Tem até consumo, sim. Tem bastante, mas não é o mesmo número de consumo de Dia das Mães. Então, Gravata e meia vende pra caramba. E caneta? camisa de time. Dia da avó, dos avós também é um período que tem venda, mas não tem tanta venda. Não tem tanta. Mas são períodos como esse que o empreendedor ele precisa estar atento a essas datas. São essas datas que a gente precisa sempre de um grupo de colaboradores, de pessoas que a gente possa contar para desenvolver melhor o nosso negócio. Vou pegar esse gancho de pessoas que pode contar, vou aproveitar e vou falar de uma pessoa que a gente pode contar, que é a Pacto Proteção Veicular. E essa a gente pode contar realmente porque tem sido aqui uma ajudadora, uma patrocinadora do nosso podcast, Negócios em Movimento, e a gente percebe que o negócio dela é bem movimentado. Ela falou de moto, e tu imagina ter sua moto, seu carro protegido pela Pacto Multibenefícios. Qualquer lugar do Brasil que você for palestrar, qualquer lugar do Brasil que você for apresentar seus lindos calçados, você vai poder acelerar bem e tranquila, porque a Pacto vai proteger o seu veículo. Ó, casou, né? Poxa, pena que eu não conhecia antes. Você falou da moto, eu tive a minha moto roubada. Pior que foi, não tinha Pacto. Cara, como isso é muito importante. Hoje, gente. no Rio de Janeiro, tá vendo uma dor que ela sentiu? Eu senti isso também em 2008. Pois é. De ter comprado um carro zero E a minha moto era meu recurso de trabalho, né? Era com ela que eu fazia minhas entregas. Exato, a gente não pode abrir mão de estar protegido contra roubo, furto, colisão, incêndio, assistência 24 horas em todo momento que você precisar. Pacto, muito obrigado por acreditar no nosso negócio, acreditar no empreendedor e acreditar nesse programa. Tamo junto, Pacto, a gente recomenda. Ó, diz que ouviu lá no podcast da Andas Negócio em Movimento, que a Pacto vai fazer um desconto para você. Qualquer coisa, chama o Charlie, chama a Leandra, chama a Ana. Todos eles são representantes da Pacto. Somos agora representantes da Pacto. Isso aí. Vamos? Vamos lá. Pode fazer a pergunta. Posso? Pode. Ah, então vou construir. Eu te interrompi na hora que você ia falar alguma coisa que ela estava falando sobre... Eu ia aproveitar que você também falou, Alice, em relação à época de pandemia. Que a época de pandemia foi a época que você mais vendeu. E a gente, como empreendedora, eu sou empreendedora também, eu também tive ótimas vendas em relação ao período de pandemia, mas a gente ouve muito relato de pessoas, não estou falando de grandes empresas, de pessoas que não tiveram esse mesmo, digamos assim, esse mesmo sucesso em vendas no período da pandemia. Você acha que pode ter sido um pouco da falta de persistência, da falta de resiliência nesse período, porque era um período bem dramático e muitas pessoas acabaram desanimando
por conta da pandemia? Acho sim. Acho que foi um período que as pessoas precisavam estar atentas às mudanças globais que estavam acontecendo. Ali foi o boom da tecnologia. Então, a gente precisava estar atento a isso, às novas possibilidades de recursos e ferramentas tecnológicas que estavam vindo para nos facilitar. Ou seja, a gente começou com serviço online durante a pandemia. Então, as pessoas precisavam estar atentas a isso. Então, fortalecer o trabalho do delivery, o serviço de entrega do seu trabalho direto da sua casa, o home office. Então, as pessoas que desanimaram são pessoas que precisam fortalecer o trabalho da resiliência, da criatividade, do estímulo do senso criativo. Porque o senso criativo, quando ele é estimulado, é para você aprender a resolver problemas, resolver circunstâncias num período de problema. Sim. E aí a gente descobre quem é você. Porque eu descobrir quem é a Ana ou a Leandra no período de conforto, numa zona de conforto, Sim. é muito fácil. E aí no desconforto, como que você vai se movimentar? Quem é você no período que está tudo parecendo desabar? E aí você precisa ver como sair daquela situação. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a levar o meu serviço para dentro da casa das pessoas. Eu comecei a fazer a entrega daquilo que elas queriam consumir dentro do meu estabelecimento, que estava fechado, e eu ainda trabalhava CLT nessa época. Porque aí o meu trabalho ficou home office, que eu conciliava os dois, né? O meu trabalho ficou home office e graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar fazendo essa outra parte do meu trabalho com a loja. Ou seja, as pessoas precisam estar atentas a todas as mudanças que vêm para nos fortalecer. Então, a tecnologia, ela veio nesse estouro da pandemia, ela veio para nos ajudar. Então, quem ficou ligado saiu na frente, quem não ficou desandou. Então, o período de recomeçar é esse, né? Esse ano de 2003 foi um ano assim de quem se quebrou, se reinventar ou readaptar, justamente por conta da pandemia, né? O pós-pandemia, ele deixou muito registro, deixou muitas marcas nas pessoas. No sentido de desenvolver e no sentido de se reconstruir, né? De recomeçar. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? Então, as melhores ferramentas estão aí, a tecnologia. Então, hoje o podcast foi uma alternativa que ele fortaleceu um pouco mais durante a pandemia, porque você estava em casa, você estava direto na TV ou no seu áudio, e aí você estava tendo uma possibilidade de você estar conectado dentro do seu espaço, dentro da sua condução, ouvindo e aprendendo também. Então, são ferramentas que vêm para nos facilitar. E esse podcast é uma ferramenta que a gente libera para vários empreendedores que estão começando o seu negócio, né? E aí vem pessoas aqui com histórias incríveis, histórias maravilhosas, que tem realmente motivado, tem incentivado outras pessoas, e pessoas têm tirado lições incríveis a partir de ouvir novas histórias. A gente sempre pede para a galera que já começou a dar os primeiros passos, ou que já está bem acelerado como você, qual é o conselho que se dá para quem está começando, quem está ouvindo aqui pensando, acho que eu vou começar a empreender, eu comecei o meu negócio e não estou muito legal? Qual seria um conselho assim meio que universal, sem ser específico, porque são negócios diferentes, que você daria para quem está começando a empreender? O conselho que eu sempre dou para quem está começando a empreender é vestir a camisa do seu negócio. Compre a sua ideia. Porque não adianta você começar algo sem destino, começar algo sem vontade, começar algo sem um autoconhecimento e saber para onde você vai. É aquela história da Alice, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu não quero qualquer caminho. Se você quer qualquer caminho, você vai se perder. E aí você vai ter que voltar para você recomeçar. Então você vai ficar rodando na estrada por um bom tempo e ali vai desperdiçar tempo. Então, a gente não tem mais tempo para perder. A gente está numa fase do nosso contexto social que a gente não está com tempo mais para perder. Ou é agora ou não é. Então tem pessoas que precisam desconstruir a sua mente nesse sentido de qualquer coisa serve. Ou qualquer coisa, tá bom? Então, o conselho que eu dou é vestir a camisa daquilo que você quer fazer, daquilo que você acredita, empenhar vontade e desejo daquilo, independente das circunstâncias, independente dos apoios que não vêm, é você ser forte e resiliente nos seus projetos. Traçar o seu planejamento e fazer ele acontecer. Não ficar esperando oportunidades para que ele aconteça. É você gerar a oportunidade de acontecer. É você se colocar em evidência com o seu negócio, com o seu produto, para que ele chegue nas mãos das pessoas que você quer. Ou chegue na casa de quem você quer que ele chegue. Então, a pessoa, muitas das vezes, ela não vai bater na sua porta da sua loja para comprar. Mas como que ela vai saber o que eu tenho? Ele precisa chegar até ela. Então, eu preciso utilizar as ferramentas do que eu tenho, da tecnologia, eu preciso estar atento às ferramentas de comunicação, eu preciso estar
atenta a tudo que tá vindo para mim, que pode facilitar o meu trabalho, e eu preciso comprar minha ideia. Porque se eu não comprar minha ideia, você também não vai comprar. Exato. Se você botar desânimo, se eu que estou começando agora, eu não tiver desejo, eu não tiver energia, quando você olhar para mim, você não vai ter vontade de comprar meu negócio, porque eu estou ali com um sorriso desagradável, eu estou desestimulada, tu não vai querer calçar minha sandália. Agora, se eu chegar bonita, empoderada, com um calçado maravilhoso, você vai comprar minha ideia, porque você vai olhar para mim, você vai ver, nossa, eu gostei da... Que sandália é essa? É minha. Aonde você comprou? Da minha loja, você quer, e aí, tá entendendo? Você tocou num ponto muito interessante que a gente tem debatido muito, né, sobre a questão da qualidade no atendimento, né? Que muitas vezes você até vê algo muito bonito, muito pomposo, mas quando você chega, você tem uma experiência ruim no atendimento. Então é importante demais essa questão de não só estar bem vestido, mas também saber atender o próximo, né? Eu acho que a questão da qualidade do atendimento é um dos pontos que eu sempre enfatizo também. A escuta. A escuta ativa. Você tem que manter sempre a sua escuta ativa, porque o seu cliente, ele sempre vai dizer para você o que ele quer. Mesmo que você não ofereça, ou até mesmo antes de você oferecer, ele vai dizer, porque você precisa estar atento ao que ele está falando. Então, às vezes, numa simples conversa informal, ele vai dizer, e ali ele está te dando o gancho do que você vai ofertar para ele, como, qual a área. Às vezes ele vai chegar dentro do meu espaço e vai começar, eu não sei o que eu vou comprar ainda, eu estou procurando, eu tenho que ir no casamento, mas eu ainda não sei o que eu vou comprar. Ela já disse para mim o que ela quer. Ela falou para mim que ela vai para um casamento, ela precisa de uma sandália diferente. Exatamente. Não é qualquer sandália que ela quer, precisa de uma sandália formal, para um evento diferente, é uma sandália do qual... E ali eu já tenho que já chegar com as ferramentas. Olha, eu tenho sandália assim, sandália tal. Não é esperar ele dizer para mim o que ele quer. Eu trabalhar isso aqui. Uma coisa muito importante é que tem muita pessoa que trabalha com venda, né? E são duas possibilidades. Ou ele quer se mandinar, quer adivinhar o que o cara quer, ou ele não pergunta, ele simplesmente empurra o que ele quer vender. Ou ele acaba falando tanto que ele não dá a oportunidade do cliente dele dizer o que ele quer. E aí ele perde a venda. E, ou seja, quando ele fala para você o que ele quer, quando ele entra no teu espaço, na verdade ele já comprou o seu negócio. Quando ele parou para te ouvir, ele já comprou a sua ideia. Ele só quer que você convença ele de fechar a venda. Ele só quer que você convença ele de comprar o seu negócio. Então, o importante é você saber conduzir aquele momento. Fazer o que a gente chama de fechamento de venda. Amarrar a venda. A gente fala assim. Ele já comprou a sua ideia, ele já comprou o seu produto, ele só quer que você convença ele. E ali eu preciso usar as minhas estratégias, as minhas técnicas de convencimento. É o poder da persuasão, né? A gente fala que são gatilhos que a gente ativa nele para convencê-lo a comprar. E é mais ou menos assim que funciona em todos os segmentos, independente de qual área que seja, é a comunicação que vai fazer você ter sucesso na sua venda. É só o cara não ser a sua própria objeção, né? Então... Infelizmente acontece muito, né? Ele é que atrapalha a venda. Exatamente. Já aconteceu um fato aqui comigo, de eu já chegar no lugar já sabendo o que eu queria, e o vendedor ele foi me mostrando um monte de coisa e eu já fui já sabendo que eu queria comprar. E foi me oferecendo um monte de coisa, eu saí da loja sem comprar, sem levar nada. Ainda tem gente assim, eu posso parcelar. Mas eu quero aquele negócio ali, e a pessoa não Ele mesmo encerrou a possibilidade dele de vender, porque ele te desconstruiu. É verdade. E você se alimenta de quê? O que te influencia? O que te apaixona? Quais são os livros que você gosta de ler? Então, o que me alimenta? Eu gosto muito de ler livros de autodesenvolvimento. Eu estou sempre lendo alguma coisa que trabalhe ou fortaleça isso. Tipo? Eu já li uns 3 livros do Thiago Brunet. Eu gosto muito do Thiago Brunet. Tem uns, eu tô até com um aqui na minha bolsa, mas eu não consegui ver, nem hoje eu não consegui parar para ler. Essa semana eu tô com minha semana tão agitada, mas eu gosto muito de sentar para ler, de ter referências. Eu gosto de ter referências quando a gente apresenta algo, quando a gente estuda. É sempre importante a gente ter referências do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. Mas não só ler, eu gosto muito também de assistir séries. Eu gosto muito de assistir filmes. Dá uma dica pra gente. Eu dividi outro dia no meu Instagram. Porque os filmes e séries, ele inconscientemente, ele ativa a sua criatividade. Ativa em você insights. Sim. E ali você consegue tirar dali a oportunidade do que você vai fazer. Tirar dali uma ideia do que você precisa fazer. Então, às vezes, minha vida é muito agitada, eu não tenho tempo para assistir filme. Você precisa ter tempo, porque é a hora do relaxamento da sua mente. Sim. E eu costumo dizer que uma mente muito cansada, ela não produz muito.
Então, esse meu primeiro momento do meu dia, do meu exercício, é o meu momento de autocuidado, é o meu momento de realização, da Alice. Ali eu faço a minha oração, ali eu respiro, ali eu me ressignifico, reprogramo a minha mente de todos os meus problemas do dia anterior, eu reconecto para recomeçar um dia, escuto uma música, a música para mim também é um estímulo muito bom, porque me ativa, me dá energia. E ali eu vou tirando o começo dos meus dias. Então eu gosto sempre de ouvir música, de assistir filmes, séries, de ler. Normalmente a gente não consegue. Hoje particularmente, eu não consigo ler muito tempo. Eu faço aquela dinâmica do 4 páginas por dia. Sim. Para tentar. Mas toda vez que eu estou produzindo algum material, eu preciso de referência. Então ali eu começo, pego 3, 4 livros e dali eu vou tirando o meu estudo. Mas eu acho que a importância da atividade física. Eu costumo falar, eu acho que de todos que eu falei, o principal é a atividade física. E eu sempre recomendo nas primeiras horas do seu dia. Eu gosto de treinar à noite. Quando você treina de manhã, Fala de novo. nas primeiras horas do seu dia. A atividade física. Gente, seja ela qual for. Eu não gosto de malhar academia. Vai fazer o que você gosta. Vai fazer uma caminhada. Dormir não. Não é atividade física. Não, eu acho que ele tá pensando que dormir não é o ócio criativo dele, né? Não, é porque tem gente que não gosta de fazer. Por exemplo, eu não gosto de malhar em academia. Eu gosto de malhar ao ar livre na natureza. Porque eu me conecto ali com a luz do sol, com paz. Eu gosto dessa troca da natureza. Mas tem gente que prefere uma academia. Se você gosta de academia, vai pra academia. Eu não gosto de malhar, eu gosto de fazer um cross. Não tem como. Sabe por quê, gente, que é importante? É a ativação. O que você ativa ali nas primeiras horas do seu dia. Então, quando você sai dali energizado, com tudo que você está liberando e ativando ali, o seu dia ele passa a ser diferente. Então, você já sai com gás, uma energia diferente para começar as suas demais tarefas, né? Então, ali você já sai com gás. Exatamente. Isso que ela falou tem todo sentido. Eu e Getúlio, que já esteve aqui também batendo, a gente estava com uma dificuldade de encontrar a agenda, a gente está desenvolvendo, né, determinados assuntos e tal. E aí ele falou assim... Ele é quem? Getúlio. Ele faz o quê? Ele costuma dizer que é jardineiro. Jardineiro de emoções? Jardineiro de emoções. Ele é um coach Ele é financeiro terapeuta e também, terapeuta, TRG. Ele trabalha com TRG também. E aí ele falou comigo assim, Nunes, tive uma ideia genial, cara, tu vai gostar, vai se apaixonar. Seguinte, todo dia não, ele propôs o primeiro todo dia, mas aí eu, obviamente, né, Já odiou. mais sensato, eu propus a ele 2 vezes por semana e a gente vai tirar 1h30. Eu falei, beleza, 9 a 10 horas da noite. Ele, não, 4 às 5 da manhã. Eu comecei 4 às 5 da manhã. Rapaz, mas como tem rendido, né, as conversas, os assuntos, a criatividade sobre o texto. A gente tem feito, né, um clube do livro, a gente tem discutido determinados assuntos e como é proveitoso, né, a parte da manhã, como você está pronto para pulsar a criatividade. Mas tá no teu horário normal, né? Que horário que você tá acordado é de 4 às 5 da manhã. Exatamente. Mas deitado, agora eu tô levantando. Agora você está fazendo alguma coisa. Voltando aqui na questão do atendimento, teve uma ouvinte aqui que fez uma pergunta que eu acho interessante. Trabalhei muitos anos, Valesca Cristina. Ela colocou assim, trabalhei muitos anos com atendimento ao público e aprendi que temos que perguntar o nome, porque isso cria intimidade. Relação. Vocês concordam? Sim, com certeza. Também. O seu cliente, ele quer ser íntimo seu. Sim. Ele quer criar um relacionamento com você. Gera então, isso aí, gera a conexão. Então, ela falou de perguntar nome. Eu acho que essa é uma questão muito básica da apresentação. Isso aí é o básico do básico. Mas, posterior a isso, que esse é o básico, o cliente ele quer estabelecer um contato de intimidade com você. Ele quer ser íntimo, ele não quer sentir que você está forçando ou convencendo ele de que ele precisa comprar alguma coisa. Ele quer ser convencido, mas ele não quer sentir que você tem essa obrigação ou tem essa indução de fazer isso com ele. Então, por isso que ele quer criar essa relação de intimidade, porque
para ele, inconscientemente, a compra quem está realizando é ele porque ele quer e não porque você está ofertando. Então é importante você criar uma conexão de intimidade com o seu cliente justamente por isso, para que ele se sinta confiável, no sentido assim, eu confiei em você, eu acreditei no que você falou. Sim. Eu acredito na fulana, ela já não vai mais chamar de vendedora. Ela vai, a Vanessa me fez convencer, ela já está se sentindo íntima de você. E aí ela compra o que você está ofertando. Mesmo que não seja o que ela quer. Mas só dela se sentir íntima, você convenceu ela. A confiança que você criou com ela fez ela aderir ao seu produto. E é mais ou menos Gerou por aí. credibilidade. Né? Exatamente. É isso. Existem algumas ferramentas que são muito interessantes, né? Que você, muitas vezes o vendedor ele tem alguns problemas. Primeiro, ele quer empurrar aquilo que ele quer vender, o que ele necessita vender. E ele muitas vezes não pergunta para o cliente o que o cliente precisa. E muitas das vezes o cliente ele acha que precisa de uma coisa, mas ele precisa de outra. Então, quer dizer, tudo isso é meio que uma terapia, né? Esse relacionamento que é criado no ato da venda é uma terapia. Você tem que ser meio psicólogo, de entender a necessidade. Eu acho que é uma do questão cara. de análise mesmo. É É isso você aí. analisar todo o contexto. É você escutar o que ele vai falar e você analisar. Porque no decorrer daquela conversa, no decorrer daquela apresentação, você vai avaliar. Às vezes ela chegou para comprar um exemplo. Ela chegou para comprar um vestido. Mas aí ela precisa botar um cardigan também, precisa Sim. uma jaqueta vai compor aquele casamento com aquele vestido. E aí é meus recursos de comunicação que vai fazer ela levar aquela jaqueta também. E uma dica fundamental, fazer as perguntas corretas. Que muitas das vezes determinada pergunta te encerra a venda. É verdade. É. E é engraçado que aquilo que deveria ser obrigação passou a ser diferencial, né? O bom atendimento, perguntar o nome do outro. Sim. Deveria ser obrigação de todo mundo, mas hoje a gente tem que treinar pessoas a fazer isso. A fazer isso. Para você ver como chegou um desgaste das relações, né? Tá muito automático, né? Sim, e o vendedor muitas vezes ele está no lugar que ele está o corpo presente, né? Mas a mente dele não está ali, está em diversos cortes. É por isso que muitas vezes quando a gente pega equipes de venda que não está performando, a gente não aplica as técnicas de venda, KPI, REPO, funil de venda. A gente conversa para entender quais são os motivos. Quando você começa a dar propósito para o cara, por qual motivo que ele está ali, o que ele pretende alcançar, sabe? Qual é a satisfação de realizar um bom fechamento de venda, de buscar a excelência de ser um bom profissional, aí sim você começa a despertar outro sentido de fazer aquilo que ele poderia fazer sem treinamento. As coisas começam a ter mais sentido, né? Uma coisa que deveria ser simples, natural, a gente tem que treinar, ensinar, porque muita gente está para fazer uma determinada função, mas está cheio de penduricalhos. Sim. E o primeiro, eu acredito, Márcio, que a primeira pessoa a reconhecer seja a pessoa ou proprietário ou gestor, como a Alice. A Alice vai chegar agora no período de Natal, vai chegar no período de grande venda. Ela vai preparar a equipe dela para vender. Ela vai falar do atendimento, ela vai falar da abordagem, ela vai falar do material que ela trabalha. O que a gente vê muito? Você entra numa loja, além da pessoa não te cumprimentar da melhor maneira, você pergunta. Como que eu pergunto numa loja que vende calça se tem uma calça flare e a pessoa não sabe o que é uma calça flare? Exatamente. Você já viu isso? Ah, tem uma flare. O que é isso? Aí eu, oi? Eu sei o que é flare, não trabalho com... E você não sabe? A mesma coisa. Você vai preparar a sua equipe. Como que você faz? Ainda mais que é no período sazonal. Como que você faz para preparar as pessoas para trabalhar com o seu material em si? Antes de você responder, deixa eu falar de uma outra pessoa que ajuda muito a gente aqui. Você já vai pensando aí na resposta, senão a gente vai perder o gancho. Sim. E aí o menino que você teve com ele falando foi o lá da Estácio. Rafael. O Rafael vai vir puxar a nossa orelha. A Estácio tem acompanhado a gente aqui no nosso podcast. A Estácio tem investido na gente, está com as portas abertas para você que quer empreender, para você que quer estudar. E a importância de você trazer o ensino superior para a tua vida, para qualificar, isso é muito importante, principalmente empreendedores, né? Então, às vezes o cara começa a dar certo, começa a ganhar dinheiro, aí despreza toda a questão acadêmica. É importante, gente, é importante demais. E tá aí, ó, a Estácio está sempre pertinho de você, a Baixada está lotada de Estácio, né? Está lotada de Estácio, então assim, tem vários benefícios.
benefícios comunitários, né? Que tem, você pode ir Sim. lá, preparar currículo, se você tem dificuldade, está sem computador. Fazer o seu MEI, já que a gente está assessoria falando de jurídica, empreendedorismo. Cara, tem tanta coisa bacana lá e de graça, né? Sim. E de graça. E aí a Estácio, acreditando nesse programa, acreditando nesse público, ela está aí também investindo na gente. Você vem pra... Inclusive tem sorteio da Estácio, né? De coisas que eles mandaram para cá pra gente sortear. Vamos fazer aquela roda de conversa pra gente começar a sortear, porque tem tanta coisa. Tem um voucher de R$200 de combustível. Já pensou? Coloca meu nome nesse voucher, gente. Coloca meu nome nesse sorteio. Tem o voucher e isso que eu ia falar, R$200 da Presente de Deus também. Meu Deus, bota meu nome nesse sorteio. É só escrever no Instagram, eu quero. Tem muita coisa Vamos boa. falar também daquela menina que manda sempre bolo, outra coisa pra cá. Hoje não mandou, né? Eu tô até sentindo a falta. A gente tem a Ju e a Paulinha, né? Ateliê Rainha dos Doces, né? Ju, eu tô sentindo falta do Ô, seu Ju, bolo. por que Hoje você não mandou um tem. bolo hoje que eu tô aqui, Ju? Pois é, cara. Quero Fica online aí, Ju. agradecer demais esses parceiros que têm acompanhado a gente. Estácio, ó. E detalhe, tem desconto lá na Estácio também, não tem? Tem, E, se ó, falar. Tem descontaço, hein? Tem descontaço. Se falar que ouviu aqui no podcast Andas Negócio em Movimento, vocês vão se surpreender com o desconto que vai receber. E uma coisa que é muito importante, né? As pessoas acham que faculdade é coisa de outro mundo, né? Só que tá ao alcance de todo mundo. É só chegar lá para poder saber. Vai lá, pesquisa, que com certeza você vai achar um curso que vai te evoluir, fazer você conseguir Exatamente. alcançar seus objetivos. Isso aí. Vamos à resposta? Vamos. A amiga falou sobre preparar a equipe, né? Isso. Eu acho que é muito uma questão de motivacional. Como o Nuno estava falando aqui anteriormente, a gente precisa conhecer a nossa equipe, conhecer as habilidades que a nossa equipe tem, né? A gente conhecer o público, principalmente, que a gente trabalha, e conhecer o nosso trabalho, nossa segmentação. Se você não conhecer, igual você está falando da calça flare, o que ela está fazendo ali, gente? Está perdida no meio do parque. Ela precisa conhecer o segmento do qual ela atua. E como que a gente faz isso? É pesquisando, é estudando. Você precisa conhecer a sua área de atuação, você precisa conhecer a sua concorrência. Eu costumo falar sempre isso. Alice, mas eu preciso saber o que o meu concorrente faz. Sim, o seu concorrente vai dizer para você aonde você tem que acertar. Exatamente. O seu concorrente vai dizer para você aonde você está errando e você precisa sair com um diferencial do que ele não está oferecendo ou da onde ele está errando. Então você precisa estudar. Igual quando eu falei aqui, da grade. O que é grade de calçados? É a numeração completa de todos os calçados. Então a gente precisa entender, você precisa conhecer, você precisa estudar. Não é só simplesmente você abrir o seu negócio. Eu preciso passar para a minha equipe todos os contextos e todas as demandas que o meu trabalho tem, que vão influenciar na hora do meu atendimento. Ou seja, eu não posso contratar ou ter qualquer colaborador que não se identifique com o perfil do meu segmento. Isso é muito importante. Sim. Não é só vender. É você conhecer e comprar a ideia, gostar também do que você está fazendo. Quando ele falou de motivar as equipes, é você gostar do que você faz. Então, precisa motivar o seu grupo. Como que eu motivo o meu grupo? Fazendo estímulos. Estímulos de criatividade, estímulos do cognitivo, de ativação, da sua performance. Então, são várias ferramentas que a gente usa para fazer isso. Então, não é só no seu empreendimento, é no seu profissional. Para todos os seus contextos, né, de atuação, você precisa estar sempre em constante movimento de aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia alguma coisa muda, vem diferente. Daqui a pouco, por exemplo, o iPhone. Eles sempre lançam, cada vez com menos período de tempo, modelos novos de celular. Então, por exemplo, se eu ficar para trás, na hora de eu vender, eu vou ter vendendo um iPhone da qual ela já lançou um novo lá na frente e eu não estou atualizada. Então, você precisa estar atento a isso. Então, não é só no seu perfil empreendedor, são todas as áreas da sua vida profissional. É você estar atento a tudo que vem de novo. Mas a gente tem observado muito a questão da pessoa, do empreendedor. Ele está aí nesse rolê todo, consegue estar bem, vendendo bem e acha que não precisa mais de buscar o conhecimento. Exatamente. Eu sempre costumo abrir. Não é só o empreendedor que tem essa mentalidade, não. Mas principalmente o empreendedor. Porque ele tem uma visão e muitas das vezes ele não consegue nem se enxergar como empresário. Sim. A mentalidade empreendedora, ela precisa estar ativa. Então ela acha assim, eu sou um comerciante,
eu sou dono do meu estabelecimento, eu trabalho com isso aqui há muito tempo, muitos anos, então não preciso que você ensine o que eu tenho que fazer, ou o que eu sei, o que eu já faço. Mas não, gente, todo dia vem alguma coisa nova, estratégias, estímulos, gatilhos, ferramentas que melhoram a sua performance, ou condicionam ou elevam a qualidade do seu atendimento, do seu trabalho, do seu estabelecimento. Então, todo dia a gente aprende alguma coisa. Se a gente deixa de estar nessa condição aqui de cadeira, de aprendiz, a gente já perdeu 50% do nosso negócio. Porque se eu achar que eu preciso levantar para me impor, para eu ser grande, você não vai ser. Então, é na cadeirinha do aprendizado que você vai crescendo, que você vai aprendendo. Hoje eu tenho um trabalho, eu sou empreendedora social também, e muitas das vezes essa é uma dificuldade de algumas pessoas. As pessoas acham que elas não precisam sentar para empreender. Porque hoje eu trabalho com mentoria. A mentoria, ela faz isso. Eu faço mentorias para empreendedores iniciantes. As pessoas acham porque ela já é ativa no seu negócio há mais de 5 anos, há mais de 6 anos, eu não preciso aprender nada. E aí é onde você está errando. Porque aí quando a gente senta para fazer um mapeamento do seu negócio, por que não está alavancando, por que você não está alcançando o cliente, o que está acontecendo, aí a gente precisa traçar o perfil do empreendedor, de quem está regendo, do gestor do negócio. E aí a gente consegue entender por que está dando errado, porque está no perfil dele mesmo, nessa autoridade que ele construiu sobre ele, sobre não precisar. Da arrogância, infelizmente é essa a palavra, da arrogância dele achar que ele não precisa aprender ou se desmistificar para evoluir. Então, isso é algo que não é só no perfil empreendedor, mas no empreendedor muito, um pouco mais. Porque ele acha que ele é dono do negócio dele, então ninguém pode ensinar ele a fazer o negócio dele melhor do que ele. A gente como consultoria vê isso na prática, né? Você vê que a pessoa está ali, está padecendo com o negócio e tal, chama a consultoria para conversar e tal, mas ele tem tanto, romantizando tanto o negócio, a marca é um bebê, e eu que fiz, e eu que montei, e deu certo até aqui. E eu pergunto, mas você está bem, você está feliz? Porque você convocou uma consultoria. Não faz sentido agora você não permitir que a consultoria desenvolva um outro trabalho que seja diferente daquilo que você já pensou. Talvez você está trabalhando tanto que você não conseguiu pensar que outras soluções podem estar pertinho. E a consultoria, ela não inventa a roda, né? Talvez ela só vá te descortinar alguma coisa que está tão perto, mas porque você está tão envolvido ali na dinâmica do dia a dia que você não percebeu. E aí a Andas Consultoria entra exatamente com isso, com esse bate-papo gostoso para tentar criar essa ponte, né, entre o novo e aquilo que já está, que já deu certo. Pegar aquilo que está funcionando, otimizar, e aquilo que não deu certo, tentar tirar e implementar outro ritmo. A gente já está aqui 1h10 batendo papo. Já, gente? Ai, gente, que pena. Já está acabando. Mas eu queria te perguntar o seguinte, isso a gente pergunta para todo mundo, porque vai que, né? A gente tem alguns canais, tem um canal da rádio, tem a página, tem as suas páginas, as suas redes, as redes da galera aqui que está todo mundo acompanhando. E aí a gente pergunta, tem algum cliente que te interessa demais? Você fala assim, pô, eu gostaria de trabalhar com tal marca, com tal pessoa e tal. Vai que, né, as conexões aconteçam aqui e aconteçam para você também. Então, eu hoje eu tenho fortalecido muito a minha identidade cultural, né? Da minha etnia. Então, hoje eu vejo que tem muitas marcas empenhadas nesse contexto de inclusão. Hoje eu consigo me enxergar de uma forma totalmente diferente, né, com o meu negócio e com a Alice. Hoje eu percebo que as pessoas me têm como uma influência positiva, não só com o meu empreendimento, mas também com o meu empreendimento social, mas com o que a Alice ativa em outras pessoas. Hoje eu gostaria de trabalhar com marcas que façam isso, que trabalhem essa inclusão do pertencimento da mulher negra, do empoderamento feminino, da mulher protagonista, da mulher dona do seu próprio negócio, da mulher que cuida de si mesma, do seu autocuidado. Outro dia eu até me inscrevi numa campanha, mas eu não estava atenta e acabei perdendo a inscrição e pequei nisso. Mas não foi da Ambev, não, né? Não, foi uma campanha da Nivea, que ela iria trabalhar no sentido de cuidado com a pele negra. E eu acho isso muito importante. Por quê? Elas vão me entender. Nós, mulheres, a gente gosta muito de se maquiar.
E a gente tem muita dificuldade, principalmente eu que tenho uma pele negra, que eu sou negra retinta, dificuldade de encontrar uma base que feche na nossa pele de forma certeira. A gente sempre precisa fazer misturinhas. Sim. Uma base mais clara com uma base mais escura, até encorpar na nossa pele e ficar aquela argamassa que eu gosto de falar, dar aquele reboco bonito que a gente gosta. E a gente não encontra, a gente até encontra em uma ou outra, que eu também não vou falar a marca aqui, que eu não sei se pode, mas eu gostaria de trabalhar com uma empresa que fizesse essa referência. Que tivesse esse olhar de cuidado conosco de, nossa, a pele da mulher negra precisa de uma base da qual ela precisa parar de fazer mistura, ou um produto que se preocupe com a nossa pele, que às vezes é muito oleosa ou muito ressecada. Nesse sentido, eu gostaria de trabalhar nessa área. Bacana. Ó, a gente teve aqui uma Cosmetóloga. Bateu um papo interessante com a gente, né? E ela estava desenvolvendo alguns produtos também nesse sentido. Muito legal. Cara, estamos chegando aí já ao final e a gente parte sempre pelas considerações, né? Sempre as considerações aqui, o que você gostaria de falar, mas eu não vou deixar você deixar isso por último. É que eu falo muito, né? Entendeu? Não, é porque você é a cereja do bolo, nossa convidada especial. E aí a gente vai passar aqui pelos meninos. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, pode aproveitar. Se vocês quiserem chamá-la para mais uma roda aí de conversa, pode aproveitar. Leandro já tem um nome aí, ano que vem, já agenda, porque a agenda da menina tá corrida, né? Corrida, a agenda dela. Antes que exploda, vá pra Globo e tal. Então exatamente. Vambora. Suas considerações, Charles Fernandes. Só O agradecer. tatuado. Vocês viram, meninas? Não fica espalhando não, fica quieto. Eu tinha visto, mas eu pensei até que já tinha. Não, é novo, novidade? Não, deixa quieto. Eu falei assim, tem coisa que a gente tem que segurar, porque se a mãe sabe, dá ruim. Mesmo depois de velho. Não fala em primeira mão, não. Você É verdade, mas é Rede Nacional. Virou BBB, Rede Nacional. Só agradecer. A gente fala que a gente é apaixonado por histórias, principalmente histórias de sucesso, né? De superação, de mudanças, que a gente vai como você falou, se ressignificando, mudando, virando camaleão mesmo, se adaptando em relação a tudo que a gente vai sentindo vontade de fazer. Eu acho que isso é primordial, é você desejar e você falar assim, cara, eu sou capaz, eu vou lá e vou fazer. E você correr atrás, estudar, se preparar e realizar. E você é um exemplo disso. Então, parabéns aí pela sua história. E com certeza vai ter mais vezes, né? Vai trazê-la de volta pra gente me traz sim, conversar mais. gostei. Nem vou fazer mais perguntas, porque eu vou deixar pra próxima vez, né? Exato. A gente bateu um papo antes de chegar aqui. Já me encantei pela Alice desde o primeiro contato. E agradecer também. A sua história, ela é uma história inspiradora. Como eu falei aqui, o nosso quadro é para isso, é para trazer essa realidade, né, para as pessoas, mostrar para as pessoas que elas podem. A gente vai entrar aí na Semana da Consciência Negra, né? É muito importante a gente ter essas referências pretas aqui para mostrar que a gente tem poder também de realizar, né? E é muito gratificante ouvir sua história, ouvir o que você faz. Pena que não deu tempo de falar sobre o seu empreendimento social, mas você vai voltar aqui para poder falar sobre isso. E muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, de te conhecer, Alice. Uma referência, a gente já vai trocar Instagram, número de telefone de contato. Assim, gostei muito. E, sobretudo, a sua força ao falar em relação ao autoconhecimento. Ontem eu estava falando com a Leandra sobre isso, né? Falei com a Leandra ontem, ela me fez uma pergunta sobre como que você caiu nessa? Quando a gente estava falando sobre análise de perfil comportamental, aí eu falei para ela, o autoconhecimento me libertou, entendeu? Então, assim, a gente que passou por algum processo ruim e teve um processo de melhora ou de crescimento ou de desenvolvimento através do autoconhecimento, valoriza muito isso. E eu gostei muito de todas as suas falas que deu voz e deu força a isso. E outra coisa, a questão de você demonstrar, Alice, que a mulher preta pode, que a mulher preta consegue, porque a gente sabe das dificuldades. Muitas vezes as pessoas não gostam de falar, de comentar, porque não quer rotular.
mas a gente é rotulado diariamente. Então a gente precisa dar voz a isso. E ter você aqui com tanta força, com tanta vivacidade, me inspirou também. Estou muito feliz em te conhecer. Obrigada. Gente, eu tô muito feliz. Eu vou sair daqui muito envadecida. Eu quero agradecer, né, primeiramente a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de fala, né? Quando a gente tem essa oportunidade de fala, é a oportunidade que a gente tem de contar um pouco, porque nem sempre é assim, só sorrisos e só vitórias, só conquistas. A gente cria um caminho, um percurso muito difícil, muito duro, que por trás dos bastidores ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E eu costumo dizer que pra gente, que é preta, que é mulher, é bem mais difícil. E quando você é negra, o buraco ele acaba sendo mais estreito. A portinha pra gente é bem mais apertada. Então, a gente tem que se enfiar, a gente tem que criar o espaço, porque ele não é cedido pra gente. Então, estar aqui e ouvir tudo isso, pra mim, me fortalece. Porque eu não tenho quem diga assim, hoje eu ouço isso, mas quando eu comecei eu não tinha quem dissesse isso pra mim. Olha, me inspiro em você, olha, eu tenho você como referência. Hoje eu recebo essas mensagens e eu ainda não me enxergo forte desse jeito, ainda não me enxergo assim. A gente se enxerga assim como um grãozinho pequenininho, e às vezes a gente está se enxergando pequenininho e as pessoas estão lá fora com medo de você, e é isso que eu quero, e é isso que eu gosto de dividir com as pessoas. Às vezes a gente se sente tão incapaz, mas a gente é tão capaz. A gente é tão grande e a gente não sabe como extrair isso de dentro, tirar isso de fora, de dentro para fora, para fortalecer isso em outras pessoas. E eu acho que o verdadeiro sentido da nossa vida, quando a gente entende isso, é que a gente começa a ter sucesso. Quando a gente entende que aquilo que está em nós não serve para mim, serve para ativar em outras pessoas. O que foi semeado em mim para semear em outras pessoas. E é aí que a gente entende o verdadeiro sentido do reconhecimento, do sucesso. Não é reconhecimento no sentido de realização financeira. E sim quando as pessoas entendem a sua mensagem. Quando as pessoas conseguem olhar para você e entender, e se espelhar em você, o que você está querendo dividir. A sua trajetória. Olha, foi difícil, mas eu estou caminhando. Olha, tá apertado, mas as portas estão chegando. Então, pra gente que é negra, é mais difícil. Mas a gente consegue. Claro. E é nosso lugar. E a gente precisa ter esse pertencimento, porque o Charles, ele falou anteriormente, quando ele falou da faculdade, para não me estender muito, isso é uma crença de demérito, onde as pessoas acham que elas não têm direito a um determinado espaço, a um determinado local, uma determinada conquista. E isso é uma desconstrução que a gente precisa ter interiormente e através do autoconhecimento. Sim. Que a gente consegue fazer isso. Uma avaliação do perfil comportamental e se enxergar quem eu sou e qual é o meu lugar aqui no espaço. No dia 18 eu vou estar num projeto e eu vou falar sobre isso, sobre o protagonismo da mulher negra. E quando a gente precisa se reconhecer da nossa identidade cultural. E quando a gente se reconhece, a gente consegue enxergar o nosso lugar na sociedade. E o que eu, de fato, vim fazer aqui. Sim. E aí a gente começa a abrir a nossa boca para transmitir a nossa mensagem. Então, acho que é um pouquinho disso. Eu agradeço a oportunidade. Eu adorei estar aqui. Eu fiquei super tranquila, gente. Eu achei que eu fosse ficar nervosa. Eu falei assim, eu não vou ensaiar nada não, não vou preparar nada não, porque eu não sei o que eu vou ouvir. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu amei estar aqui, eu amei estar nesse ambiente, nesse espaço, com vocês, meninas, com vocês, meninos. Charles, foi maravilhoso. Eu pensei que ele ia me encher de pergunta, ia ficar assustada. Sou tranquilão, viu? Pô, foi ótimo. Nunes, muito obrigado. Eu quero dizer aqui para vocês que a importância das conexões. Sim. As conexões, né, Nunes, que nós criamos. Né? O encontro que eu tive hoje com a amiga vindo para cá, que me trouxe até aqui. Ou seja, a vida é feita disso, das conexões. Então, obrigado, Andas, o podcast, as meninas, a todos. Obrigado pela recepção. Foi ótimo. É isso. Bom, gente, durante tanto tempo, né? Esse papo que a gente está tendo aqui, durante tanto tempo, o padrão europeu, o ariano positivo, ensinou a gente a não nos amar, não olhar com carinho pelo outro, né? E alguns de nós virou algoz da nossa própria beleza, né? E aí hoje a gente com consciência, com unidade, a gente está podendo se elogiar.
né, ao invés de se degladiar, a gente está acreditando que juntos a gente vai conseguir ocupar muito mais espaço. Exato. E quando um chega lá, sempre dá a mão ao outro e puxa. E puxa. Acho que isso é que faz sentido pra gente. Nelson Mandela diz que a minha luz brilha à medida que eu acendo a do outro, né? Então, vamos fazer isso mais vezes, né? Sim. E esse espaço é um espaço seu. Quando tiver um lançamento, quando tiver um sapato, quando tiver uma palestra e quiser, manda para cá que a gente anuncia. Quando tiver um empreendedor muito fera que você estiver fazendo mentoria e precisar de espaço, precisar vender na Baixada e tal, traz para cá também. Que a gente, se você tiver uma marca muito boa e quiser fazer um patrocínio, também pode contar para cá que a gente Chá comigo. sempre por aqui. Sinta-se em casa, viu? Obrigada. E volte sempre. E por hoje a gente termina, Marcão. Muito obrigado, Marcão. Você está aí sempre ouvindo e participando. Quer falar alguma coisa, Marcão? Arrebentou. Forte abraço. Valeu, gente. Valeu.